E hoje, aqui no programa Líder Inovador, nós estamos recebendo a líder comunitária Valdenilda Rosa da Silva. Ela está à frente do setor Nova Esperança enquanto representatividade. Seja bem-vinda, Valdenilda. Obrigada, Thiago, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Para nós é muito bom recebê-la aqui e poder ouvir um pouco, sobre a sua história de vida e também sobre esse seu engajamento aí com o setor Nova Esperança, que tem travado muitas lutas, por uma inserção social, por uma participação na comunidade, e vocês têm tido muito sucesso aí nas conquistas de benefícios para aquela comunidade. Valdenilda, e a gente começa o nosso programa sempre perguntando: quem é Valdenilda Rosa da Silva? Valdenilda é uma mulher guerreira, uma mulher que trabalha, mãe solo, estudante, alguém que acredita na comunidade, que acredita que o futuro do nosso país está nas mãos das crianças e da educação. E você tem apostado na educação, né? Sim, Thiago. Voltei para a escola, eu tinha parado de estudar aos 17 anos, grávida do meu filho. Tem mais ou menos 8 anos que eu voltei para a escola. Estou finalizando o curso do ensino médio, um curso técnico de secretariado no IFG, termina agora em dezembro. E eu acredito que para mim mudar a minha história é através da educação. É através de me capacitar para eu poder ter um trabalho mais digno. Não que o meu trabalho não seja digno, mas a gente sempre quer melhorar. Então eu quero melhorar, eu quero sair da limpeza para poder ter um salário melhor, um trabalho melhor e poder oferecer uma dignidade de vida para os meus filhos. Valdenilda, quando você fala que você quer alcançar voos maiores e conquistar um novo espaço por meio da educação, você traz muito para a gente a reflexão de que nunca é tarde, Não. Nunca é tarde para tentar e que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos e buscar aquilo que a gente acredita. Agora, assim, eu vejo que eu tenho oportunidade, a gente tem o Instituto Federal, que é um lugar que me acolheu, eu me sinto acolhida ali naquele local. E eu acredito que eu ainda vou fazer umas 2 faculdades, Eu amo direito, quero fazer direito social, mas também eu amo cozinhar e quero fazer uma gastronomia. E a nossa vida, Valdenilda, ela é muito cheia de desafios e dificuldades, Como você mesmo mencionou, você ficou grávida muito jovem, E isso não fez com que você desistisse, Você perpetuou enfrentando essas dificuldades e com certeza você superou muitas outras para poder estar aqui hoje com a gente. Nunca é fácil, Thiago? Quando você quer fazer as coisas certas, nunca é fácil. Sempre tem desafios, sempre tem dificuldade. Só que eu penso assim, o que eu quero? O que é melhor para mim? Então aí eu lembro que eu preciso me capacitar, que eu preciso estudar, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e determinar uma meta. Então, assim, a minha meta é concluir esse curso técnico e fazer uma faculdade, Quero começar fazendo uma faculdade de Direito Social para mim poder dar voz a pessoas que não têm voz. Porque tem muita gente na comunidade que, às vezes, não tem seus direitos garantidos por não ter informação. Por não ter informação e não ter formação. Isso também. E essa vida de dificuldades, de poucos recursos, ela abre muitas oportunidades para a pessoa seguir caminhos às vezes escusos, caminhos que às vezes são mais convidativos porque o dinheiro é mais fácil, é mais rápido, e muitas vezes as pessoas não se atentam aos perigos e às mazelas que às vezes esse mundo de facilidades pode trazer. E na sua vida você enfrentou e conviveu com esse tipo de desafio? Sim, muitos desafios, A minha família vem de uma família muito pobre, de pessoas muito trabalhadeiras, mas assim, a gente nunca teve abundância. Minha mãe também foi mãe solo, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, Thiago. E aí a gente era 7 irmãos.
Então, foi muito dificultoso a minha vida quanto à infância, né? Porque a minha mãe trabalhava o dia todo e eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos menores. E aí a gente não tinha alguém para incentivar, para estudar, para buscar outros caminhos. Então, eu acho que devido a isso, eu engravidei muito cedo, saí de casa e parei os meus estudos. E agora, eu olhando para trás e me perguntei, aonde que você tá? Quem é você? Aonde que você quer chegar? E aí me faço essas perguntas todos os dias. Quem sou eu? Quem era eu? Aonde que eu vou? Aonde que eu quero estar? E aí eu lembro que eu sou mãe solo, que eu sou mulher negra, que eu não tive oportunidade no passado, mas agora eu tenho oportunidade de estudar, de buscar os meus sonhos e de querer estar no lugar onde a minha voz alcança, estar no meu lugar, né? Que não diria em destaque na sociedade, mas em destaque comigo mesmo. Buscando, o meu maior desafio sou eu mesma. Eu quero alcançar novos sonhos, novos degraus, alcançar um novo local. Eu quero sair de mulher preta e pobre, que às vezes não tem capacitação, não tem formação, para uma mulher preta que é capacitada, que é estudada, que a gente busca, que eu quero buscar uma formação e ter o meu lugar de destaque, sim. Muito bem, Rodenilda. E esse caminho, né? Você disse pra gente aí que você já, desde muito nova, assumiu essa responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, e isso com certeza despertou em você esse sentimento de cuidar do outro, né? E como que foi esse caminhar de você estar no setor Nova Esperança e de você lutar por aquela comunidade? Então, eu cheguei no setor Nova Esperança há 14 anos. E há mais ou menos 8 anos eu sou presidente de bairro ali. A primeira eleição foi pegar a criança e jogá-la no meu colo. Olha, você é comunicativa, você tem disponibilidade, então você vai ficar com esse cargo. Me entregaram, eu falei, já tô aqui, vou lá, né? E aí, tô lá até hoje, buscando a legalização do bairro, buscando benefício. E Valderilda, você tem vários projetos sociais para aquela comunidade, né? Para além das buscas por esses direitos, por essa luta, né, que você nos traz de garantir, né, o mínimo de serviços públicos para aquela comunidade que está ali, você desenvolve projetos sociais com a ajuda de algumas entidades e de algumas pessoas também para as pessoas que ali estão. Sim, eu comecei com bazar. Pedia roupa do povo e vendia essas roupas. Com o dinheiro dessas roupas, a gente ajudava as famílias mais carentes com cesta básica, com algum remédio que precisasse. Em pandemia, Tiago, lá na geladeira da minha casa, a gente chegou a servir 400 marmitas por semana. A gente fazia cerca de 100, 120, 150 marmitas 3 vezes na semana, né? Porque as famílias, não só do setor Nova Esperança, pegavam, mas do entorno, do Abel, Jardim da Liberdade. Algumas pessoas vinham até lá da Campo Neutro pegar essa marmita, porque foi um desafio, né, a pandemia. E aí passou a pandemia, eu continuei com o projeto, eu faço cerca de 60, 50 marmitas, 2 vezes na semana, porque ainda ficaram algumas famílias que ainda não se estabeleceram. E aí, alguns usuários, alguns senhores de idade, algumas pessoas que moram na rua mesmo, literalmente, vai buscar essa marmita. Tem histórias, né, de pessoas lá que pegam lá na minha geladeira 4 marmitas para poder dar certo de conciliar, de pegar na próxima feita, porque não tem condições. A comida que tem é a que pega na minha casa. E esse é o grande motivo que eu ainda não parei com essa comida, porque assim, é tudo doação, Tiago. Eu dou a minha mão de obra, eu sou voluntária,
Só que assim, eu preciso que a comunidade, que meus amigos ajudem, né, trazendo esse alimento, e eu faço e distribuo para essas pessoas. Muitas das vezes eu faço uma quantidade a mais para poder levar lá na geladeira do centro médico, porque eu passo ali e vejo que tem pessoas que ficam ali aguardando a comida, Thiago, que não tem condição. E assim, eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu sei o que é dormir com a barriga vazia. Por isso eu faço a janta, né? Inclusive, quero pedir aqui no seu programa, pedir os seus seguidores que nos ajudem com a geladeira solidária. Eu prefiro a ajuda em alimento, arroz, feijão, o básico mesmo, para a gente dar continuidade a esse projeto. Porque é muito triste você não ter a comida. É muito triste o seu filho pedir uma comida e você não ter. Tem algumas panificadoras também que entram em parceria com a gente, nos dá o pão, um pãozinho amanhecido, mas que é recebido com tanta alegria pelas crianças. Tia, tem pão hoje? Tem bolo? Às vezes eu falo, não tem, porque eu não recebi doação. Mas o dia que tem, as crianças vão em peso, porque assim, eu ofereço a comida para os adultos, mas a minha prioridade é as crianças. E você nos contava também de um trabalho que você tem feito no processo de alfabetização das crianças e incentivo à leitura lá no setor também. Exato, Thiago. A gente tem um projeto que chama Clube da Leitura, que foi iniciado há mais ou menos 2 anos com a professora Marluce, lá do IF. Nós duas juntas resolvemos que a gente tinha que fazer algo mais pela comunidade. E aí a gente começou a trazer as crianças lá para minha casa, e as menorzinhas a gente alfabetiza, e as maiores a gente lança desafio com elas. Muitos professores me doaram livros. Eu tenho mais ou menos 1.000 livros, 1.500 livros em casa que eu recebi de doação. Quero fazer uma biblioteca exposta lá na minha casa para as crianças terem acesso aos livros, muitos livros bons. E as maiores pegam um livro lá comigo, leva para casa, faz um resumo e traz para mim. Aí eu pego esses resumos, levo para os professores do IF, da UFJ, e aí eles corrigem, e aí a gente explica para a criança onde que tá bom, onde que tá ruim, onde que precisa melhorar. Com isso, a gente vê a evolução na escola, nas notas, né? Porque a criança começa a melhorar, começa a interessar. Na festa junina, a gente fez esse desafio e eu tinha feito uma rifa e eu consegui dar uma premiação de R$100 para a criança, para criança que vencesse o desafio. O primeiro prêmio foi R$100, o segundo prêmio a gente deu um patinete, aí o terceiro prêmio a gente deu mochilas e outros brinquedos, né? A gente foi do maior ao menor prêmio, mas todas as crianças que fizeram o desafio, todas receberam uma lembrancinha, um incentivo para continuar. Eu acho muito interessante esse projeto, porque como eu disse no início, é com a educação que a gente vai mudar, a gente vai mudar o nosso convívio, é com a educação que a gente vai mudar o nosso país, eu diria, porque muitas das vezes a falta de capacitação deixa o indivíduo sem trabalho, ou às vezes um trabalho mais rejeitado. Então, se eu conseguir que uma criança ali se forme, que uma criança ali se torne um profissional, para mim, eu tô com a minha missão cumprida. Muito bacana essa sua fala. E dentro dessa perspectiva, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que às vezes não tiveram a oportunidade, né, ao longo da vida, e que, como você colocou para nós muito bem, que eu gostei muito da sua fala quando você disse: lá atrás eu não tive a oportunidade, mas agora eu tenho, eu vou aproveitar, né? Então, para essas pessoas que hoje estão diante de oportunidades que nós temos 2 universidades públicas aqui na nossa cidade, a oportunidade de estudar e que às vezes lá atrás não tiveram, ou de pessoas que têm a oportunidade, né, de ter acesso à educação
e às vezes não a escolheram. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para aquela adolescente, né, que às vezes está lá no seu bairro e que não tem uma perspectiva de futuro, às vezes não está sonhando, ou para quem nos assiste também e que pensa assim, eu não tive a oportunidade, eu vou desistir agora. Então eu queria que você trouxesse essa sua visão, né, de oportunidades. Eu acho que nunca é tarde para você conquistar, nunca é tarde para você aprender. Inclusive, o IF está com as inscrições abertas, o edital está aberto no site do IF, para quem já concluiu o ensino fundamental, quer ingressar no ensino médio. A gente está com a programação do EJA em Ação, que começa agora dia 3 de outubro, aguardando novos estudantes para o curso técnico de secretariado. E também fiquei sabendo que agora para 2024 vai ter um curso técnico de administração, que é uma grande oportunidade para você se desenvolver, se capacitar para você buscar um futuro melhor. Só através do estudo que elas vão poder ter um futuro melhor. Só através do estudo que elas vão alcançar lugares inimagináveis. Porque eu nunca tinha me visto em uma universidade. Eu nunca pensei que eu poderia estudar no IFG da vida, né? Hoje eu estou lá concluindo o ensino médio, pronta para fazer o Enem, pronta para entrar numa faculdade de Direito Social que eu quero fazer. Que a capacitação é a saída. O ser humano está aqui para evoluir, a gente precisa evoluir. E como que eu vou evoluir? Hoje, às vezes eu deixo de sair com os meus amigos para ir no barzinho, ir no churrasco, para poder ficar estudando. Às vezes eu fico em casa lendo os livros que os professores me passam até 2, 3 horas da manhã. Chego do serviço, 2 horas da tarde, cansada, vou fazer a janta às vezes, vou cuidar da casa. E aí, 6 horas, 6h30, já estou me arrumando para ir para a escola. É fácil? Não, não é fácil, é cansativo. Mas eu creio que isso vai ter um retorno, porque eu estou buscando aquilo que eu acredito, que é me capacitar. Eu estava até comentando essa semana, eu estou nos 2 grupos de emprego. E aí eu pego esses anúncios de emprego e jogo lá no grupo da comunidade. E aí eu percebo que ninguém procura, porque tem que ter uma formação específica. Emprego tem demais na cidade. Se você entrar nesses grupos de trabalho, de vagas de trabalho, você vai ver que tem muita vaga. Só que falta pessoas capacitadas para ocupar essa vaga. Então eu vou me capacitar para ocupar. Eu acho que é isso. E Valdenilda, eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, agora você me abraçou, porque olha, Thiago, teve muito tempo da minha vida que eu fiquei sem sonhar, sem acreditar. Só que hoje eu tenho tantos sonhos. Hoje eu tenho o sonho de me formar, de me tornar uma pessoa defensora da lei, né? Advogando socialmente. Hoje eu tenho o sonho de ter minha casa própria, de ter conforto dentro da minha casa, de me tornar uma profissional exemplar, para que essas crianças que participem do meu clube da leitura, essas crianças se inspirem em mim, que elas podem ver que eu moro lá na periferia, num lugar onde as pessoas criminalizam muito, mas eu estou em busca de um sonho de capacitação, de formação. Então, assim, meu maior sonho, sei lá, são vários, de ver aquelas crianças formadas, profissionais, né, e saber que eu fiz parte dessa formação, que eu pude orientar, que eu pude falar com elas e de mostrar que o bairro ali não tem portas, não tem muros que impedem elas de chegar numa faculdade, de chegar a ser um profissional em qualquer área que elas desejarem. Valdenilda, parabéns, né, por sonhar, porque eu sempre falo em todos os meus discursos que são os sonhos que nos movem.
Então, o ser humano ele precisa de sonhos. E para você ser tão determinado naquilo que você quer, é justamente por isso, porque você tem muitos sonhos. Né? Muitos. E são esses sonhos que nos trazem o que a gente chama de motivação, porque a motivação nada mais é do que motivos para agir, né? E esses seus sonhos é que fazem com que você haja, que você enfrente todas essas adversidades, todas essas dificuldades, para poder se capacitar, como você muito bem colocou para nós, para ocupar as vagas que aí estão, sendo uma especialista, tendo uma formação para ocupá-las. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, sendo a nossa líder inovadora de hoje. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite, né? Quero convidar a comunidade para conhecer esses projetos, quero convidar pessoas, né, que se levantem como líder e leve esse projeto do Clube da Leitura para o seu bairro, porque é muito importante a gente abrir a janela dos sonhos, né? Abrir as janelas da oportunidade para as nossas crianças, né? Porque a gente tem muitos bairros, a gente às vezes sai levando a cesta básica, ou às vezes a quentinha mesmo, ou às vezes a gente sai, né, junto com a galera distribuindo brinquedo, e a gente vê que tem muitas crianças. E às vezes fica lá na rua sem fazer nada, sem nenhum progresso, talvez até inventando moda. Mas se tiver um lugar que tem alguém que conte uma história, que lê um livro, que tem uma atividade com essas crianças, seria muito bom. A gente poderia mudar bastante a nossa comunidade através de ter essas células, né, de clube da leitura ou de qualquer outro, um esporte, né? Lá no meu setor, o Nego Sinhá diz que vai levar a capoeira para minhas crianças do clube da leitura. Então, assim, é muito importante esses projetos que levem para a comunidade uma oportunidade de fazer coisas diferentes, de não ficar ali na rua, de não ficar, às vezes, está inventando moda, né, Thiago? Porque criança inventa moda, adulto inventa, imagina criança, né? Então, seria muito bom que outras pessoas se adaptassem a fazerem esse benefício para a comunidade. Você começou o programa falando de oportunidades, terminou falando de oportunidades. Muito obrigado, Valdenilda, por ser a nossa líder inovadora de hoje. Eu que agradeço, Thiago.